amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês. E nesse vídeo a gente vai deixar algumas dicas para a fase de bulking. Então, para quem já treina, para quem tem vivência em academia, sabe, né, que o termo bulking é utilizado para a fase de ganho de peso. Então, quando alguém disser para você que, por exemplo, está na fase bulking, essa pessoa ela está em busca de aumentar o peso corporal e que esse aumento de peso seja de massa muscular. Então a fase de bulking é uma fase que a gente vai buscar aumentar o peso corporal e que esse aumento seja de massa muscular. Isso aqui é muito importante, porque não adianta a gente aumentar o peso corporal em forma de gordura. E aí a gente vai entrar num ponto muito importante, que é em relação a esse ganho de peso de forma progressiva. Então é muito comum a pessoa entrar numa fase de bulking e querer subir o peso de forma muito rápida. E esse é um erro comum, porque quando a gente sobe esse peso de forma muito rápida, a gente vai ter muito ganho de gordura. A gente precisa lembrar que o aumento da massa muscular não é tão rápido. Existe um processo de síntese de proteína, de adição de novas proteínas, e isso leva tempo. Então, se o seu peso subir muito rápido, ele pode ser um aumento, por exemplo, de retenção hídrica, por exemplo, de acúmulo de gordura, porque a massa muscular ela leva um pouco mais de tempo para a gente conseguir construir esse tecido. Então, uma dica que eu sempre deixo em relação à fase de bulking é a gente subir o peso, né, de forma mais lenta e controlada. Então, por exemplo, se você nessa fase aqui de bulking está com o objetivo de subir 6 quilos, por exemplo, ao invés, né, de subir 6 quilos em um mês, tenta colocar, por exemplo, para subir uns 2 quilos por mês, por exemplo. E aí você ficaria nesse processo, né, por 3 meses. Ou até poderia ser de forma mais lenta, subir, por exemplo, 1 quilo por mês. E aí essa fase duraria, por exemplo, 6 meses. E o problema, né, é que muitas pessoas, quando elas observam essa recomendação, ela vai pensar, pô, mas eu vou subir só 1 quilo por mês, não é muito pouco, e eu vou demorar 6 meses para subir 6 quilos. Então as pessoas elas preferem observar isso aqui, por exemplo, subir 6 quilos em um mês, ao invés de pensar nisso aqui, de subir 1 quilo por mês. E por que, né, que essas duas teorias aqui, essas duas possibilidades, elas são melhores do que essa aqui? Se você subir 6 quilos em um mês, eu duvido, né, que esses 6 quilos eles sejam de massa muscular. Então você vai ganhar uma quilagem muito pequena aqui de massa muscular e vai ganhar muita gordura. Agora, se você conseguir subir esse peso de forma lenta, você vai conseguir priorizar a massa muscular. Você também vai ter mais tempo de observar se as suas respostas elas estão sendo mais positivas em relação ao aumento da massa muscular ou o acúmulo de gordura. E por isso que subir, né, o peso de forma mais lenta é mais interessante. Então subir ele entre 1 e 2 quilos por mês para que você tenha tempo de sintetizar essas proteínas, adicionar mais proteínas e o músculo ele modificar o seu tecido, tá bom? A gente não consegue criar músculo do dia para a noite, tá? Isso não existe, tá bom? Então se você ganhar peso muito rápido, esse peso vai ser, por exemplo, de água, né, de retenção hídrica, por exemplo, vai ser de acúmulo de gordura, por exemplo. Dificilmente esse aumento vai ser de massa muscular. Tá bom? Então, quando você estiver na fase de bulking, você vai lá, né, traçar um objetivo, por exemplo, de 6 a 8 quilos que você vai subir. Então, divida esse peso, né, essa quantidade que você precisa ganhar, em vários meses. Então, vai ganhar 8 quilos, tenta aí ganhar 1,5 kg por mês, por exemplo. E
e faça esse bulking em mais tempo, tá bom? E outro ponto importante, né, outra dica que eu posso deixar para vocês, é tentar fazer esse bulking de forma limpa, né, fazer o bulking limpo. E aí você vai ingerir alimentos mais naturais, alimentos que você mesmo prepare, por exemplo, sem ficar utilizando alimentos que muitas vezes a gente chama de calorias vazias, que tem muitas calorias, mas tem poucos nutrientes, tá bom? Então o bulking limpo é mais interessante também por isso aqui, a gente conseguir aumentar a massa muscular e ganhar o menos possível de gordura nessa fase, tá bom? Então tenha paciência, entender que são fases, né, cara? Não adianta tentar aumentar o peso de forma descontrolada, porque esse peso vai ser maior em forma de gordura. A gente não consegue aumentar músculo do dia para a noite. Então, se você está nessa fase aqui, tenha paciência, saiba ali aproveitar esse processo, vai melhorando aos pouquinhos, porque até os seus ganhos eles também vão ser mais consistentes, tá bom? Então, eu não sou muito de pedir isso, né, mas se você chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva, deixa no comentário como é que você tem feito o seu bulking, por exemplo, o último bulking que você fez, quantos quilos você ganhou, se subiu muito o percentual de gordura, por exemplo, se você fez o bulking limpo, se você fez o bulking sujo, deixa aí nos comentários e um grande abraço para todo mundo.